O conhecimento de como estruturar um arquivo de dados é fundamental para o processamento. Assim, um exemplo seria considerar uma análise de um experimento em fatorial. Eu sei que nesse experimento fatorial eu devo ter informações, por exemplo, de genótipos, informações de ambientes, informações de bloco, tendo em vista que meus experimentos foram conduzidos em blocos ao acaso, e as informações das várias variáveis. A questão é, como que eu disponho as colunas? Será que a primeira coluna é genótipo, a segunda é ambiente, a terceira é repetição, bloco? Então, como é que isso pode ser feito? Uma maneira bastante simples, sem precisar usar um manual, é você ir no procedimento desejado. Por exemplo, estatística experimental, análise de variância, fatorial, fatorial simples, A por B. Então eu sei que eu vou usar esse procedimento. Eu então aciono o arquivo exemplo. O arquivo exemplo ele é acionado clicando nesse triângulo, esse ícone representativo de um triângulo amarelo, e eu então vou verificar os dados exemplo. Por exemplo, seria esse o conjunto de dados. Temos aqui uma coluna que pode se referir a genótipo, ambiente ou repetição, aqui a segunda descritora, a terceira descritor, e aqui informações adicionais. E volto aqui em declaração de parâmetros. E aí eu observo a ordem com que esse painel de declaração de parâmetros me solicita informações. A primeira seria o número de variáveis, além dos descritores. E aí o programa começa a perguntar sobre descritores. Se ele perguntou primeiro sobre o número de ambiente, significa que ele está se referindo à primeira coluna. Então essa primeira coluna do arquivo de dados se refere a ambiente. Se a segunda pergunta é genótipo, significa que essa coluna é genótipo. Se a terceira pergunta foi sobre repetição, significa que essa terceira coluna é relativa à repetição. E as demais colunas referem-se às variáveis que serão analisadas. Então, uma maneira de saber a estruturação do seu conjunto de dados é verificar o arquivo exemplo, ter acesso a essa tela de declaração de parâmetros e observar como que essas informações são solicitadas, em que ordem elas são solicitadas, que corresponde exatamente à ordem de seu arquivo de dados.